E aí, seres humanos, tudo beleza? Como vimos anteriormente, o quinto mini-álbum de estúdio dos meninos, denominado Love Yourself Her, nos introduziu a jornada romântica do grupo, abordando as diferentes fases de uma paixão. Porém, na última faixa desse mini-álbum, denominada Ultra Her, tivemos o fim deste relacionamento, em que o grupo canta que precisavam utilizar de uma máscara para fingir ser alguém que eles não são dentro desta relação. Por este motivo, o amor falso causado pelo uso desta máscara inevitavelmente levou à perda e à separação, pois o amor verdadeiro só pode começar quando você aprender a se amar e aceitar a si mesmo. Sabendo disso, Love Yourself Tear, o seu terceiro álbum de estúdio, incorpora a dor dos meninos diante de uma separação, como também o processo de deixar de amar. Como Serendipity foi para DNA, que eu falei na análise passada, que foi como se fosse uma extensão, Singularity, a primeira faixa do álbum, também serve como uma extensão para a faixa principal, que seria Fake Love. O arco romântico do eu lírico alcançou o ponto da singularidade, e talvez haja uma brincadeira com as palavras entre o sentimento de estar por si só e o termo científico que descreve um ponto em que as coisas não ocorram mais previsivelmente. A lírica da música fala sobre o surgimento da dor fantasma do amor. O relacionamento é sustentado a um preço, a perda de si. Perdi a mim, eu ganhei você. Canta Vi sentimentalmente junto a uma melodia de jazz, consciente de que não pode ter os dois cenários. No videoclipe, máscaras brancas voam em torno de Vi enquanto ele segura uma flor do tipo esmeraldo, que é uma flor ficcional, bonita, porém falsa, outro símbolo de disfarce. O personagem de Vi no clipe parece ter compreendido que seu amor depende da capacidade de enganar a si próprio. Além disso, Singularity é um ponto de partida muito importante justamente para dar essa conexão com Fake Love, porque a partir de Singularity que o eu lírico começa a se questionar e também a solidificar esse sentimento de amor próprio, né? Tipo, cara, eu preciso começar a me amar, eu preciso sair dessa situação, sabe? Eu estou perdendo a mim, quem sou eu de verdade diante desse relacionamento que tá me fazendo mal. E algo muito interessante sobre o Love Yourself Tear é sua ambiguidade, porque da mesma forma que podemos interpretar essas músicas de uma forma que o lírico está se referindo à pessoa que ele amou e foi um amor falso, podemos também interpretar elas como uma conversa dele com ele mesmo, do eu lírico com ele mesmo, justamente por trazer essa reflexão das faixas, como se fosse uma conversa honesta e também um confronto com tudo que aconteceu no mini-álbum anterior, que foi Love Yourself Her. Em Fake Love, a segunda faixa do disco, a música retrata a situação de uma pessoa frustrada por perder sua própria identidade devido a um amor que pensava ser verdadeiro, algo que anteriormente foi questionado em Singularity. Por você, eu seria capaz de fingir estar feliz, mesmo estando triste. Por você, eu seria capaz de fingir ser forte, mesmo estando machucado. Eu queria que o amor pudesse ser aperfeiçoado apenas com amor. Queria que todas as minhas fraquezas pudessem ser escondidas. Eu plantei uma flor que não pode florescer, em um sonho que não pode se tornar real. Quando a gente analisa Fake Love e seus trechos sobre a ótica de um relacionamento amoroso, podemos perceber que a música ela apresenta uma situação em que o indivíduo se fundiu tão completamente à pessoa amada que ele não sabe mais quem é. E aí nessa situação e nesse trecho, o indivíduo sente que criou uma mentira sobre si mesmo para manter um relacionamento com uma outra pessoa devido à dependência que criou em relação a ela. E aí frases da música como moldei uma linda mentira para você, até desistir de mim mesmo e tento me apagar e virar seu boneco, evidenciam esse sentimento de perda de identidade como também uma dependência amorosa. Mas ao mesmo tempo, pelo eu lírico afirmar isso já é um grande passo positivo, porque ele sabe, ele está solidificando seus sentimentos. É um dos passos para ele poder sair disso, né? Para ele poder se reencontrar de novo e se amar de novo. Porque é justamente importante você solidificar isso para você justamente analisar e refletir de que forma você pode sair dessa situação. E aí essa realização, ela traz uma enorme angústia, porque a pessoa parece perder seu chão, e ela não pode ser abandonada pela pessoa amada, mas por perceber que abandonou a si mesma em função de outra pessoa, de expectativas, idealizações e principalmente uma dependência. Ou seja, nesse momento, nessa solidificação desses sentimentos, ocorre o contato do falso eu, que é a pessoa que o lírico estava fingindo ser,
e o contato do verdadeiro eu lírico, que é a pessoa que ele é de verdade. E quando questionado em relação ao significado da música, o compositor R.E.M. respondeu: "Se você não é verdadeiro consigo mesmo, o amor não durará. E o amor pode ser entre duas pessoas, mas também pode ser entre eu e mim mesmo." The True Untold, a terceira faixa do disco, é inspirada no livro La Tita de Esmeralda, que significa A Flor de Esmeralda. A história é do século XV-XVI e começou em uma vila rural no norte da Itália, que lá existia um pequeno e isolado castelo em que lá vivia um homem com uma aparência muito feia. O homem, ele vivia sozinho e se escondia, e enquanto ele crescia, recebia muito ódio. Ele sofria bullying pela sua aparência e por isso não se sentia confortável em abrir seu coração para alguém. Quem iria se apaixonar por um monstro, né? E aí quando alguém tentava se aproximar dele, o mesmo se sentia nervoso e acabava se escondendo. Somente um lugar o fazia se sentir bem e confortável, o seu jardim, em que passava o tempo cultivando flores. Um dia, uma mulher apareceu nos arredores do castelo em que ele vivia. Era uma mulher com roupas surradas e que estava pulando a cerca do jardim para roubar flores. Quando ele percebeu isso, ele ficou nervoso e vigiou o jardim durante toda a noite. Mas no momento em que caiu no sono, a mulher roubou as suas flores novamente. Depois de algumas noites, ele decidiu que iria fingir que estava dormindo para ver a mulher se aproximando, pois havia ficado curioso. E aí ele começou a esperar a mulher e um dia decidiu segui-la e vigiá-la. Vestindo uma roupa mais escura para esconder seu rosto, depois de investigar, ele percebeu que aquela pobre e fraca mulher vendia suas flores para sobreviver, e ele queria ajudar. Ele queria dizer para aquela mulher como ele cuidava e deixava suas flores bonitas, mas ele não conseguia ficar de frente a frente por ela, porque justamente por ele ter sofrido bullying, imagina as inseguranças que esse homem deveria ter, né, em relação a criar paranoias de relacionamento com as pessoas, né? Tipo, ele ficou muito inseguro. Porque ele tinha certeza, né, que ela ficaria assustada e que ninguém, incluindo ela, nunca o amaria por conta de sua aparência feia. O que lhe restava era continuar cuidando de seu jardim para que a mulher continuasse a ir roubar suas flores. E aí o homem, então, decidiu criar as flores que ainda não existiam no mundo. Assim, a mulher poderia vender essas flores com um preço bem alto. E após várias tentativas falhas, ele fez a flor que ainda não existia no mundo e encheu seu jardim com elas. Ele esperou por noites, mas a mulher não apareceu novamente em seu jardim. E aí não importa quanto tempo ele esperasse, ela nunca aparecia. Então, já preocupado, o homem foi até a vila, sem a roupa escura ou coisa alguma que pudesse cobrir seu rosto, procurar pela mulher. Porém, ela havia morrido. E a flor foi criada, e viria a se chamar a Flor de Esmeralda. Podemos perceber que a Flor de Esmeralda, ela é muito citada em Love Yourself Cheer, em Fake Love foi citado, em Singularity foi citada. E relacionando a música justamente com a história lírica amorosa contada dentro do disco, né? O eu lírico basicamente está falando nessa faixa que ele tem medo de realmente mostrar o seu verdadeiro eu para a pessoa. Por isso que ele fingiu ser outra pessoa, porque ele não queria mostrar suas fraquezas, os seus medos, então ele fingiu ser outra pessoa. E por isso que a Flor de Esmeralda é muito citada, porque como a Flor de Esmeralda faz parte desse conto, ela é uma flor que não existe. Logo, eles se comparam a essa flor justamente falando: eu sou uma farsa, eu não sou quem estou sendo de verdade dentro desse relacionamento. 13, 43 e 40 é a quarta faixa do Love Yourself Cheer. 13, 43 e 40 é o nome formal de Plutão, que em 2006 deixou de ser considerado um planeta do Sistema Solar e sim um planeta anão. Cientistas deixaram de considerá-lo o nono planeta do Sistema Solar devido às suas características e passaram a vê-lo como um outro corpo ao invés do que orbita em torno do Sistema Solar. Algo muito interessante nessa música é como se Plutão fosse o eu lírico, como se Plutão estivesse cantando essa música, perguntando-se por que ele não é mais um planeta, já que da mesma forma ele continua a girar ao redor do Sol. E aí na música há um trecho que faz referência a Íris, porque graças à sua descoberta, retiraram Plutão da lista dos planetas, também sendo um planeta menor que o próprio Plutão, e acabou sendo excluído da mesma forma. E eles também mencionam 248 em muitas partes da música, que seria o ano que leva para Plutão dar a volta ao redor do Sol. E se continuarmos também lendo a letra da música, Plutão conta todo o progresso de sua ruptura com o Sol, que ele superou,
mas no momento que o viu de novo, né, ele se lembrou de sua realidade novamente. Podemos então observar como os meninos em 13, 43 e 40 basicamente criaram uma metáfora para a solidão, tomando como referência um intervalo que seria esse término ou pausa entre Plutão e o Sol. E se associando à lírica do contexto do álbum, os meninos reafirmam que perderam a sua identidade se comparando a Plutão e como o eu lírico não pode simplesmente se afastar da pessoa que ama, sendo comparada justamente a essa situação de que, por mais que Plutão não seja considerado um planeta, ele ainda está orbitando o sistema solar, então, de qualquer forma, ele vai ver sempre o Sol, sabe? Eles foram muito perspicazes nessa música, quem escreveu. Nessa última faixa, 13, 43, 40, a gente acaba por aqui, por enquanto, a lírica amorosa do disco, sendo retomada em outro tier. As próximas 6 músicas do disco, elas abordam temas variados, como, por exemplo, sonhos, um pouquinho da história dos meninos que eles contam pra gente, sobre você não desistir, sobre você se aceitar e se amar do jeito que você é. Então é muito interessante e geralmente sempre na segunda parte do disco do BTS eles falam de questões mais gerais, né, saindo um pouco desse foco amoroso. A quinta faixa, Paradise, aborda um tema que adolescentes e adultos vivem muito na sociedade atual, que é a pressão excessiva em se tornar alguém rapidamente, e sobre ter sonhos para o futuro e todo um planejamento para ele. Com o avanço das tecnologias, né, nos dias atuais, a gente vive em um mundo globalizado e a gente recebe todo momento uma enxurrada de informações de inúmeras fontes e estamos sempre conectados, sendo em smartphones, computadores, tablets, mas também precisamos, nesse contexto da globalização, ser rápidos em compreender e responder a todas essas informações, não é mesmo? E aí, tudo tem que ser imediato, tem que ser feito agora, no presente, né? Tipo, agora já, nunca pra depois, sempre agora. E aí parece que ninguém sabe esperar, né? Ser paciente dentro de um mundo globalizado parece que é algo raro, né? E aí parece que a gente vive dentro dessa bolha externa e interna de expectativas e imediatismos, né? Logo, Paradise aborda isso de que, mano, tipo, cara, você não precisa fazer tudo agora, você não precisa ter sonhos, você não precisa ter expectativas. Se você tá feliz do jeito que você tá tudo certo, porque justamente você tá sendo feliz, você tá se amando nesse momento. Você não tá se pressionando pra ser algo justamente porque a sociedade tá te impondo. E tá tudo certo, você não seguir o esperado, seguir o que as expectativas de outras pessoas têm sobre você. E aí eles reforçam, né, que o local em que você se encontra agora, fazendo o que sei lá que você gosta, é o seu paraíso. E é com certeza uma faixa sobre você se autovalorizar e se amar e também, de modo algum, não colocar nenhum tipo de pressão dentro do seu... Tipo, em cima dos seus ombros, dentro dos seus ombros, em cima dos seus ombros. E aí o Taehan e o JK reforçam isso no trecho. Está tudo bem parar. Não há necessidade em correr sem ao menos saber o motivo. Está tudo bem não ter um sonho, contanto que haja momentos em que você sinta felicidade. Está tudo bem parar. Agora não corremos sem saber a direção. Está tudo bem não ter o sonho. Todo o ar que você respira já está no paraíso. Por mais que Love Maze, a sexta faixa do disco, pode ser interpretada sobre você não dar a mínima para o que as outras pessoas falam sobre o seu relacionamento amoroso, eu interpreto ela de uma forma um pouco diferente. Pra mim, ela é uma música pro fandom, pro ARMY. Como a gente sabe, o BTS realmente se importa com a gente, que somos fãs, que estamos lá sempre por eles, porém, às vezes surgem muitos boatos que acabam dando, não diria essa desvinculada, mas esse afrouxamento entre a nossa conexão como fandom e o BTS. E Love Maze fala justamente sobre isso, sobre essas fofocas, né, e sobre essas pessoas que tentam a todo custo sabotar o BTS e a sua conexão com os seus fãs. Preso em um labirinto de escolhas, cansado de caos sem saída, nós vagamos procurando pela resposta certa, perdidos no labirinto, na escuridão. Mesmo se eu correr e correr indefinidamente, esses incontáveis clamores falsos não podem nos separar. É realmente, baby. Só temos que confiar em nós. Você não pode perder suas mãos. Temos que ficar juntos para sempre. Sempre. Nesse trecho, eles falam justamente isso. Que o fandom continue acreditando neles, não importa o que aconteça. Para esquecermos os rumores e apenas segurar em suas mãos e não soltar de modo algum, para justamente
não ficarmos presos nesse labirinto de mentiras. Para mim, tanto Paradise, Love Maze e agora Magic Shop são dedicadas ao fandom. Magic Shop é uma canção do BTS dedicada aos seus fãs e serve para dizer que eles estarão sempre e para sempre conosco. Eles são a nossa loja de magia em que podemos nos esconder e curar as nossas dores. O trecho "Então me mostre, eu vou te mostrar" pode ser interpretado no contexto que eles não querem que tenhamos medo de mostrar nossos verdadeiros eus para eles. Ou seja, eles querem que cada indivíduo do fandom não reprima quem eles são de verdade, pra gente mostrar quem a gente realmente é. Porque no final das contas, a gente não precisa ter nenhuma aceitação do BTS, mas eles vão respeitar a gente de todas as formas possíveis, independente da pessoa que formos. E que a gente possa ser verdadeiros conosco justamente para não se reprimir e ser quem realmente a gente quer ser. Tem até aquela música da Pitty, tira a máscara que mostra o seu rosto pra gente ser quem realmente nós queremos ser. Dias em que você se odiar, dias em que você quer simplesmente desaparecer, vamos criar uma porta no seu coração. Se você abrir essa porta e entrar, este lugar estará lá, esperando por você. Tudo bem acreditar. Essa loja mágica vai te confortar. Uma das minhas queridinhas, eu adoro essa música de paixão. Temos Airplane Parte 2, a 8ª faixa do disco, que nela podemos conhecer o BTS ainda mais. Airplane Parte 2 foi lançada originalmente em 2018 e sua primeira parte é uma música composta por J-Hope em seu álbum Hope World. A melodia, assim como o clipe, na versão japonesa, possui uma pegada latina tanto no som quanto no ambiente, o que torna a música dançante e divertida. E toda essa formação se relaciona com o principal ponto da música, que se trata da passagem da música em que eles repetem Air Mariachi diversas vezes. Mariachi é, na verdade, um gênero musical do México e também o nome para quem toca esse gênero. Mariachi surgiu no leste do México com peões e lavradores como uma música popular que uniu elementos da música como ritmos e harmonia da Europa e dos astecas. Na época, eles não sabiam muito sobre a formalidade da música, como os tons e as notas, mas com o passar dos anos, eles foram fazendo arranjos mais elaborados. Os mariachis começaram então a viajar pelo México, seja a cavalo ou a pé, tocando e levando sua música para qualquer lugar que eles fossem. Por isso que o nome do filme, que também inspirou, né, além desse contexto todo cultural, se chama El Mariachi, porque é justamente sobre isso. Porque afinal o personagem principal é mariachi, né, que ele tenta encontrar um emprego tocando sua música em todos os lugares que ele vai. E aí, atualmente, o mariachi, tanto quanto o gênero musical quanto o grupo que o toca, é de tamanha importância para a cultura mexicana. E os grupos são compostos geralmente por 5 ou mais pessoas, que utilizam trajes e instrumentos específicos. Airplane Parte 2 fala sobre sonhos, dificuldades e as realizações que eles tomaram como BTS. Atualmente, o BTS é um grupo global que viaja para vários lugares do mundo, levando suas mensagens e músicas, e é exatamente sobre isso que eles falam em Airplane Parte 2. Lógico que são situações totalmente diferentes, né, do El Mariachi com o BTS, mas isso serve como uma referência aos grupos de mariachis que levaram a sua música a todo lugar que fossem. Justamente, pode ser uma referência para os grupos mariachis em si, né, que o BTS, como os mariachis, levam sua música ao redor do mundo. Aquaman é uma canção divertida e otimista que foi inspirada no personagem de desenho animado e herói do pão de feijão vermelho do mesmo nome. Aquaman foi o personagem principal de uma série de livros de fotografia do cartunista japonês Takashi Yanase. A série foi transformada em uma série animada de desenhos animados e está no ar na NTV do Japão desde 1988. E também foi uma série muito popular na Coreia na década dos anos 90. O Aquaman, enfim, é basicamente um homem de pão de feijão vermelho
e o herói mais fraco do mundo. Ele não tem superpoderes como Batman, Homem-Aranha ou Superman, mas é um herói gentil que ajuda os necessitados e dá às pessoas famintas pedaços de seu rosto, que é feito de pão de feijão vermelho. Essa parte eu acho, tipo, muito bizarra, mas ao mesmo tempo engraçada e fofa, né? Tipo, eu nunca vi esse desenho, mas eu quero ter a oportunidade de ver, né? Pra saber se a cara dele cresce depois. Tipo, ó, pega o meu olho aqui pra comer, sabe? Como é que funciona esse desenho, né? E se os super-heróis são heróis estelares que podem voar a qualquer lugar em um flash, o Up-Man é um herói que está sempre por perto e fica ao seu lado por um longo tempo. Logo nessa música, os meninos fazem uma metáfora se comparando ao Up-Man. Os meninos disseram que queriam transmitir seu desejo de dar esperança às pessoas através de suas músicas e performances na canção, e comparando-se não com o herói mais forte do mundo, mas com o herói mais fraco do mundo. O BTS permaneceu fiel à sua mensagem com a ideia de que, em vez de ser um herói só porque você é forte, você pode ser um herói mesmo se você é fraco. E esse é o ponto-chave de Love Yourself Cheer. O álbum, né, Love Yourself Cheer, ele passa essa mensagem que você se amando é o começo do amor verdadeiro. Porém, eles não especificam, tipo, você tem que ser uma pessoa forte para poder se amar. Não mesmo. Eles justamente reforçam isso. Você tem que amar todos os seus tons. Você sendo fraco, você sendo forte, você tem que se amar, independente. E a saga Love Yourself vem com essa proposta. Mesmo que você tenha falhas ou esteja carente, você tem que se amar de qualquer forma, porque no final é você por você mesmo, sabe? Eu até fiquei sem voz. É você por você mesmo, cara. E se a gente voltar em Fake Love, usar uma máscara pra receber amor, a gente já sabe o que dá, que acaba em desgosto, separação e muito mais sofrimento. E aí quando você aceita isso que vai dar errado, tipo, e que você tem que tirar essa máscara pra mostrar o seu verdadeiro eu, é onde realmente o processo de valorização própria começa, sabe? O seu processo de começar a se amar. A agitada So What é uma música eletrônica com influências do hip hop e nos recorda que todos nós devemos esquecer nossos problemas, se perder na música e apenas se divertir. Como Paradise e Magic Shop, So What reafirma a ideia que você deve se amar do jeito que você é e aprender a não se preocupar com o que a sociedade impõe ou pelas críticas que você pode sofrer. E aí, encerrando o álbum, temos outro Cheer, que reintroduz toda a lírica amorosa do disco. O encerramento do romance é simples e claro, como evidenciado na última faixa do álbum. Rompimento é a primeira palavra da canção. Você uma vez foi minha querida, mas agora você é minha lágrima, canta R.E.M. Você teria me amado da mesma forma se eu lhe mostrasse meu rosto limpo, o rosto que só eu conheço? Ele pergunta, pensando sobre o fracasso do amor. Rompimento é o preço que eu tive que pagar no final do meu show, a letra diz, sugerindo que acabou com o amor. O ceticismo substitui a confiança inicial. Todo começo tem um fim. Logo aqui o eu lírico, ele solidifica esse sentimento. Mano, se eu te mostrasse meu verdadeiro eu, você teria me amado da mesma forma? Porque justamente o eu lírico deve ter tido essa segurança que a pessoa não o amaria da mesma forma se lhe mostrasse quem ele é de verdade. Então ele fingiu ser essa pessoa, mas como a gente viu, não deu certo. Mas é engraçado como as coisas acontecem, né? Foi por causa disso que o lírico começou a se valorizar. Tipo, ei, eu tenho que cuidar de mim, sabe? Eu tô tentando suprir o que falta em mim com o amor de outras pessoas, migalhas. Não, eu tenho que suprir meu próprio amor comigo mesmo. Tipo, com coisas que eu faço pra mim, pra me valorizar e aumentar minha autoestima, né? Pra eu poder me amar, né? Porque se eu não me amar, quem vai me amar, sabe? Tipo, todos nós morremos sozinhos. Em Love Yourself Cheer, o BTS percebe através da dor que o amor próprio é sinônimo de valorizar a individualidade, de se conhecer bem, saber destacar as qualidades e lidar bem com os defeitos e, por fim, ter uma visão realista de si e dos outros. As consequências de tudo que aconteceu em Love Yourself Cheer, né, dessa autovalorização que se deu por conta da solidificação do sentimento e percebimento, né, de sair desse relacionamento e de parar de utilizar essa máscara, nós poderemos perceber no próximo álbum, que é Love Yourself Answer, né? Em que amando-se é onde o verdadeiro amor começa. Então, seres humanos, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Love Yourself Cheer, com certeza um dos meus álbuns favoritos do BTS. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui embaixo qual é a sua faixa favorita. Mais uma vez, muito obrigado e vejo vocês na análise de Love Yourself Answer. Falou!